Eita, que a gente viu bastante conteúdo na aula de hoje, né? Então, por isso que é importante a revisão para a gente poder fazer uma boa atividade. E como a atividade de hoje ela requer bastante atenção, já que nós estamos falando de isomerias do tipo espacial, vamos lá para a gente fazer a revisão? Estamos na aula número 22.2 e é a nossa segunda parte de isomeria. Na isomeria que nós estamos conhecendo na aula de hoje, nós conhecemos a isomeria do tipo espacial, que também é conhecida como estereoisômeros. São isômeros que pertencem à mesma função e vão se diferenciar pela configuração das moléculas, ou seja, pela disposição espacial dos átomos que compõem as moléculas dos nossos isômeros ou as moléculas isômeras. A diferença entre os isômeros, nesse caso, só pode ser observada ou percebida se a gente analisar a geometria real dessas moléculas. E aí existem dois tipos de isomeria espacial. Nós vamos ter a geométrica, cis ou trans, que pode acontecer em alcenos e ciclos alcanos. E nós temos a isomeria óptica, que nesse caso a gente precisa da presença de um carbono assimétrico, pelo menos, para que ela ocorra. Então aí, na isomeria cis-trans, a gente viu que ela é do tipo espacial e vai ocorrer em compostos de cadeia aberta que possuam ligação dupla entre dois átomos de carbono, sendo que esses átomos tenham dupla ligação, que ocorre a dupla ligação, eles apresentem seus grupos ligantes diferentes entre si. Em compostos de cadeia fechada, a gente viu que ela vai ocorrer desde que exista lá dentro do ciclo dois átomos de carbono com dois grupos ligantes também diferentes. Já lá na nossa isomeria do tipo óptica, a gente viu que para que ela ocorra, nós precisamos da existência da assimetria molecular. Então, a condição necessária para a ocorrência dessa isomeria é que na nossa substância lá exista a presença da nossa assimetria. Ou seja, os compostos orgânicos de cadeia alifática, para que exista a isomeria óptica, nós temos a necessidade da existência na sua estrutura de pelo menos um carbono assimétrico ou um carbono quiral, que apresente 4 ligantes diferentes. E aí a gente traz aqui o exemplo para você observar o que é um carbono assimétrico. Esse carbono aqui, ele é um carbono assimétrico. Todas as 4 ligações dele são realizadas com elementos diferentes. Os grupos que estão ligados a eles são grupos diferentes. Ah, professora, e esse nosso carbono aqui, ele é quiral? Ele é assimétrico? Não. Por quê? Ele vai estar ligado a tudo isso aqui e a 3 átomos de carbono. Então, ele vai... 3 átomos de carbono? Não, perdão. 3 átomos de hidrogênio. Então, ele vai ter 3 ligantes que são iguais, que no caso são os 3 hidrogênios. Por isso que não configura assimetria para esse carbono e somente para esse nosso carbono do centro. O mesmo ocorre com esse coleguinha e com esse outro aqui, que tem, nesse caso, 2 ligantes iguais e aqui 3 ligantes iguais. Já que a gente revisou, o que vai acontecer agora? Você vai lá praticar, colocar em prática tudo que você aprendeu e eu vou ficar aguardando vocês aqui para a gente fazer o nosso Tirando Dúvidas juntos. Então, eu aguardo vocês já aqui para a gente fazer a correção dessas atividades. Oi, pessoal! Eu sei que alguns de vocês ficaram com dúvidas nas alternativas, qual é a certa, por que essa é a certa, e tá tudo bem. A gente entende que essa parte de isomeria cis-trans e óptica, ela é um pouco mais delicada, ela requer um conhecimento um pouco mais profundo e uma visibilidade das ligações entre os carbonos bem maior. Por isso que a gente tem esse nosso momento. Então, vamos lá para o nosso Tirando Dúvidas. Questão de número 1. E
na questão de número 1, nós temos a seguinte situação. Entre os alcenos abaixo, o que admite isomeria cis-trans é... Aí ele dá aqui a letra A pra gente, letra B, C, D e E. E pede qual destas vai conferir a isomeria do tipo cis e trans. O que a gente precisa? A gente precisa que entre os alcenos exista ligantes diferentes entre os carbonos que participam da nossa ligação dupla, né? Se a gente for pegar o 2,3 dimetilpentano, aonde vai estar a nossa ligação dupla? Vai estar no segundo carbono. No segundo carbono, nós vamos ter também o grupo metil. E no carbono 3, nós teremos também o grupo metil. Seria mais ou menos isso aqui, ó. CH3, CH2. Aqui vai ser só CH, porque nele nós vamos ter o nosso grupo metil. Aqui eu vou até apagar esse hidrogênio, porque nós vamos ter a ligação dupla. E aqui nós também vamos ter o grupo metil. Para cá, o que nós vamos ter? O restante da minha cadeia, com 1, 2, 3 carbonos. Então, vai conferir isomeria do tipo cis e trans? Olha só como não vai conferir. Se a gente for observar esses ligantes aqui entre os átomos de carbono da dupla ligação, aqui a gente tem metil e aqui a gente tem etil. Então, esses ligantes aqui são totalmente diferentes um do outro. Não confere aqui a possibilidade da isomeria cis-trans. Na letra B, ele fala que vai ser lá no pente 1-eno. Esse cara é um cara que apresenta ligação dupla logo aqui no nosso primeiro carbono. E aí ele segue normal com 5 carbonos na nossa estrutura. A isomeria, ou no caso os carbonos da ligação dupla, é esse daqui. Ele vai ter esses dois ligantes iguais, que é hidrogênio e hidrogênio, e para cá esse outro carbono vai ter hidrogênio e o nosso propil, se fosse um grupo. Então aqui, ó, nós não temos isomeria cis-trans. Ah, professora, os ligantes são diferentes? São diferentes entre os átomos de carbono, mas eles têm que ser iguais para os dois átomos de carbono. Aqui, ó, vamos lá. 1 carbono, 2 carbonos. E aqui nós vamos ter, no terceiro carbono, uma ligação dupla. E nessa ligação dupla nós temos também um grupo metil. E depois eu sigo normalmente com mais 3 átomos de carbono para esse composto. Olha lá, vamos lá. Aqui nós temos nesse carbono hidrogênio e o grupo etil, e para esse carbono o metil e o grupo etil. Também não confere isomeria óptica para a nossa alternativa C. E o eteno, professora? Vamos ver o eteno? Eteno, alternativa da letra D. Vamos ficar aqui, ó, H3, C, aí vem C, H, dupla ligação, opa, já foi demais. Eteno, Sabrina. Para o eteno nós temos H2, C, dupla, H2. Se a gente for ver os ligantes que estão entre esses carbonos, esses dois são iguais e esses também são iguais. Não tem como ter a configuração cis-trans para o eteno também. Vamos lá na letra E? Se não for a letra E, a gente não tem nenhuma alternativa. Será? Então vamos lá. Aqui, ó, X3-eno, ligação dupla do carbono 3. Então vamos lá. H3C, CH2. E aqui no carbono 3, nós vamos ter dupla ligação. Para
Para vocês observarem como existe a isomeria aqui, eu vou desenhar um pouquinho diferente. Olha como é que fica. Dupla. E aqui eu vou fazer os outros, CH2, CH3. Aqui o hidrogênio e aqui o hidrogênio. Observe, esses são os nossos carbonos da ligação dupla. Esse ligante é igual a esse e esse ligante é igual a esse. Só aqui nós já temos a estrutura cis. Mas o que pode acontecer também, professora, para configurar a estrutura cis-trans? Pode acontecer isso aqui, ó. Aqui o hidrogênio e aqui CH2, CH3, que configuraria a estrutura do tipo trans. Então, na letra E, nós temos, sim, a possibilidade da isomeria do tipo cis-trans. Observe, se eu partir no meio, os meus ligantes daqui, ó, desse carbono, vão ser iguais a desse outro carbono. O que muda é que as posições podem ser do tipo cis e trans, e isso caracteriza a nossa geometria, a nossa isomeria geométrica. Aqui teria o desenho, mas ficou um pouco ruim para a gente visualizar, por isso que eu fiz o desenho lá na nossa questão. Então, a alternativa correta, alternativa E. Questão de número 2. Na questão de número 2, fala o seguinte: isomeria óptica é a isomeria que estuda o comportamento das substâncias submetidas a um feixe de luz polarizada. Um só plano de vibração. Obtida quando uma luz natural não polarizada, nós temos o quê? Um infinito de planos de vibração. Atravessa um polarizador. Considerando o estudo de isomeria óptica, podemos afirmar que o composto 3,4 dimetilhexano, que está representado abaixo, apresenta número de carbonos assimétricos igual a... E aí vamos lá. Para ser carbono assimétrico, o nosso carbono tem que apresentar as 4 ligações diferentes, todas as 4. E aí o que você vai ver? Você vai olhar carbono por carbono. Nesse primeiro aqui, o CH3, 3 ligantes dele são iguais. Ele se liga 3 vezes com um tipo de elemento igual, que é o hidrogênio. Então ele, ó, não é assimétrico. Vamos aqui no próximo carbono. Ele vai se ligar com esse cara, com tudo isso e com 2 hidrogênios. Pela presença desses 2 hidrogênios, esse nosso segundo carbono também não é assimétrico. Vamos a esse aqui. Ele está ligado a um hidrogênio, a tudo isso, a um metil e a um etil. 4 ligantes diferentes. Se ele apresenta 4 ligantes diferentes, galerinha, esse nosso carbono aqui é assimétrico. Agora vamos para o próximo. Nós já descobrimos que tem um assimétrico. Vamos olhar esse daqui. Ele está ligado à hidroxila, ao hidrogênio, a tudo isso aqui e a esse etil aqui. Também apresenta 4 ligantes diferentes. Se ele apresenta 4 ligantes diferentes, o nosso carbono aqui também é assimétrico. Esse outro, ele tem 2 ligações com hidrogênio, então ele não pode ser assimétrico. E esse aqui, 3 ligações com hidrogênio, também não pode ser assimétrico. Então, nós chegamos na conclusão de que essa estrutura apresenta 2 carbonos assimétricos. Vamos ver se a letra C é a correta? Aqui, ó, letra C, corretíssima. Ele apresenta 2 carbonos assimétricos, são carbonos que fazem ligações com 4 ligantes diferentes. E aí a gente tem a possibilidade não, a gente tem a isomeria do tipo óptica para esse composto. Para saber quantos isômeros tem, basta você pegar a quantidade que nós temos de carbonos assimétricos e jogar lá na regrinha. 2 elevado a 2, que vai dar 4 isômeros ativos.
Questão de número 3, se liga no Enem. E aqui a gente tem uma questão do Enem que caiu em 2018. E diz o seguinte: várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando suas fórmulas estruturais. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. São os chamados isômeros, como ilustrado nas estruturas. E aí a gente tem duas estruturas aqui ilustradas nessa questão para vocês. Observem atentamente essas estruturas. São isômeros por quê? Porque vão ter os mesmos elementos nas mesmas quantidades, ou seja, a fórmula molecular vai ser a mesma. Qual é a diferença? A diferença vai estar na estrutura. Então, a gente sabe que esse pessoal aqui, esses dois, eles são isômeros. E aí vem a pergunta. Entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria. Letra A, óptica. Letra B, de função. Letra D, de cadeia. Letra C, perdão, de cadeia. Letra D, geométrica. Ou letra E, de compensação. Está querendo saber qual tipo de isomeria a gente pode observar nesses dois compostos. Aí você vai lá, bom, eles são da mesma função, olha, a gente vai ver que eles têm ali a mesma quantidade, as ligações basicamente nas mesmas posições. Mas se a gente traçar aqui uma linha entre um e outro, o que a gente pode observar? Que um é a imagem espelhada do outro? Sim, também. E outro detalhe que a gente consegue observar é a presença de carbono simétrico. Nós temos carbonos que fazem ligações com 4 ligantes diferentes e isso promove a nossa isomeria do tipo óptica. Olha só, esse nosso carbono aqui, ele está ligado à hidroxila, ao hidrogênio e ao nosso CH3. Quem é ele? Vamos observar aqui na estrutura quem vai ser ele. Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Vamos lá. Esse nosso carinha é esse carbono aqui. Ele está ligado com a hidroxila, com o grupo metil, ó, o CH3, e com o nosso grupo aqui ácido carboxílico, que é o COOH. Então, ele é um carbono quiral, um carbono assimétrico. Sempre que você tiver a presença de um carbono assimétrico, nós temos a isomeria óptica. Aqui o mesmo carbono assimétrico. Qual a diferença dessa estrutura para outra? Pode parecer invisível a diferença da estrutura para vocês. Mas, ó, observem que essa ligação, ela tá bem forte, né? Tá bem traçada, bem marcada. Isso significa que essa hidroxila, ela está ligada para frente desse carbono. Enquanto essa ligação aqui, ela tá fraquinha, tracejada, isso está indicando que essa hidroxila está para trás nesse mesmo carbono. Então, eles estão em posições diferentes, o que configura a isomeria do tipo óptica. Além de você poder visualizar, através da presença do carbono simétrico, a representação da forma como a hidroxila está ligada num composto e no outro ela é diferente. Quando você tem lá um traçado firme, escuro e um pouco mais largo que o normal, é como se você tivesse aqui o carbono e a hidroxila está aqui, ligada para frente. Quando você tem um traçado largo, mas bem apagadinho, é como se o carbono estivesse aqui e a hidroxila está aqui, ligada na parte de trás dele. E aí nós temos posições diferentes, desvio da luz polarizada de maneira diferente, o que caracteriza os nossos isômeros do tipo, isomeria do tipo óptica. E aí a gente encerra mais uma aula de química com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje. E fique ligado que a gente tem mais aula pela frente.